Tudo bem com vocês? Vamos hoje fazer uma revisão sobre o assunto que estudamos na nossa última unidade, na unidade 5. Na unidade 5, nós trabalhamos com ângulos e polígonos. Então, fique atento ao nosso vídeo, pois você deverá participar dele. Esse vídeo é um pouco diferente. Vamos ver? Quando duas semi-retas têm a mesma origem, é formado um ângulo. O que seriam semi-retas? Semi-retas têm um ponto de origem, né? E não tem um fim. Então, aqui, ó, nós temos o transferidor, que é o instrumento utilizado para medir ângulos. E aí nós temos alguns ângulos representados no transferidor. Segmentos de retas têm um ponto comum entre as retas, as semi-retas, tá? A gente vai ter o vértice, só que os segmentos são infinitos. Tem um ponto de origem e não tem um ponto de chegada. Quando o ângulo for menor que 90, como esse primeiro aqui, ó, um ângulo de 45 graus, nós chamamos esse ângulo de ângulo agudo, tá? Um ângulo com abertura menor que 90, então é chamado de ângulo agudo. Um ângulo que tem exatamente 90 graus recebe o nome de ângulo reto. E um ângulo que é maior do que 90 graus recebe o nome de ângulo obtuso, como nós temos aqui representado no terceiro transferidor. A abertura do ângulo de uma volta completa mede 360 graus. A abertura do ângulo de 1/4 de volta é chamado ângulo reto, que mede 90 graus. E a abertura do ângulo de meia volta chamamos de ângulo raso, pois ele mede 180 graus. O ângulo cujas semi-retas não coincidem e que tenha medidas de abertura menor do que o ângulo reto é chamado de ângulo agudo. Então, o ângulo que tem duas semi-retas e entre elas há uma abertura, e essa abertura é menor que 90 graus, esse ângulo vai ser chamado de ângulo agudo. O ângulo que tem medidas de abertura maior do que o ângulo reto e menor do que o ângulo raso, né? O ângulo raso é aquele ângulo de 180 graus. Então, ele é maior que 90 e menor que 180. Esse ângulo é chamado de ângulo obtuso. Então, agora chegou a vez de você participar, né? Vocês vão escolher qual é a resposta correta. Vamos, então, à nossa pergunta? Retas paralelas são retas que estão em um mesmo plano e nunca se cruzam, ou seja, não têm ponto em comum. As retas que têm apenas um ponto comum são chamadas de letra A, retas concorrentes, letra B, semi-retas, ou letra C, segmentos de reta. Marque aí a sua opção. Qual opção você acha a correta? As regiões planas são partes do plano. Elas também são chamadas de figuras geométricas bidimensionais. Por que elas são bidimensionais? Pois só tem duas dimensões, né? Comprimento e largura. Aqui na imagem estão aparecendo algumas formas geométricas, tá? Os contornos são linhas fechadas que não se cruzam. Eles também são chamados de figuras geométricas unidimensionais, pois têm apenas uma dimensão, o comprimento, né? As linhas, então, são chamadas de unidimensionais, tá? Alguns contornos podem ser polígonos, que são descritos como. Então, vamos ver. Linhas poligonais abertas simples, linhas poligonais fechadas não simples ou linhas poligonais fechadas simples. Então, marque aí a sua opção correta. Vamos falar um pouco sobre os polígonos. Nós aqui temos uma tabela, tá?
Nessa tabela, nós temos o número de lados que formam o polígono, nós temos se esse polígono é regular ou se ele não é regular. Polígonos, eles vão receber o nome de acordo com a quantidade de lados que eles têm, né? Um polígono de 3 lados, ele vai se chamar triângulo. Um polígono de 4 lados, ele se chama quadrilátero. Um polígono de 5 lados, ele é um pentágono. Um polígono de 6 lados, ele é um hexágono. Um polígono de 7 lados é um heptágono. Um polígono de 8 lados se chama um octógono. Um polígono de 9 lados se chama eneágono. E um polígono de 10 lados, ele vai se chamar decágono. Um polígono ele é regular se ele tem os lados com medidas de comprimentos iguais e as medidas dos ângulos internos também igual, tá? Então, se eu tenho um polígono com os 3 lados iguais, eu tenho um triângulo, e então as medidas dos ângulos internos também vão ter o mesmo tamanho. E aí ele vai ser considerado um polígono regular. Um polígono que não é regular, as medidas são de tamanhos diferentes e os ângulos internos também têm tamanhos diferentes. Um polígono muito comum no cotidiano é o triângulo. Ele tem 3 lados e, consequentemente, 3 vértices e 3 ângulos internos. Essa figura geométrica pode ser classificada de acordo com algumas características, como os ângulos internos. Então, a gente vai marcar. Um triângulo que tem um ângulo reto recebe o nome de. Marque aí a sua opção correta, tá? Como é chamado um triângulo que tem um ângulo reto? Também é possível classificar um triângulo de acordo com as medidas de comprimento dos lados. Por exemplo, um triângulo que tem os 3 lados com medidas de comprimentos diferentes é chamado de triângulo. Marque aí qual é a sua opção. Qual é, né? Você acha que seu triângulo, quando tem 3 lados diferentes, ele pode ser classificado em equilátero, isósceles ou escaleno? Continuando, outro polígono muito comum no cotidiano é o quadrilátero, que tem 4 lados e, consequentemente, 4 vértices e 4 ângulos internos. Essa figura pode ser classificada de acordo com a posição relativa dos lados dela. Então, trapézio é um quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos. Paralelogramo é um quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos. Além disso, podemos classificar os paralelogramos de acordo com as medidas de comprimento dos lados e as medidas de abertura dos ângulos internos. Assim, retângulo são quadriláteros com 4 ângulos internos retos, né? Uma figura que tem 4 lados e 4 ângulos retos é chamado de retângulo. Losango. Os 4 lados têm medidas de comprimentos iguais. Então, o losango ele vai ter 4 lados com a mesma medida. Quadrado. 4 ângulos internos são retos e os 4 lados de medidas de comprimentos iguais. Ou seja, um quadrado é um retângulo e é também um losango, né? O quadrado, além de ser chamado de quadrado, ele pode ser classificado como retângulo, porque ele tem 4 ângulos retos, e ele também pode ser classificado como um losango, pois ele tem 4 lados com a mesma medida. E aí, gente, a gente chega ao final do nosso vídeo. Espero que vocês tenham acertado e até a nossa próxima revisão. Um beijo!